Amanhã nós vamos falar sobre a multiplicação da unção na casa, na família, no lar. Você não pode faltar. Você tem que estar aqui, porque teremos um momento puramente profético em nome de Jesus. Então, se você está aqui hoje, você tem que voltar amanhã. Pastor, eu não posso vir amanhã. Aí eu não sei o que eu posso fazer por você. Eles têm coisas que só acontecem num determinado ambiente, quando liberamos o ambiente para a glória de Deus. E hoje eu acredito que Deus ele vai mover esse lugar e nos ensinar a caminhar em palavras e visões proféticas do céu em nome de Jesus. A igreja se furtou a andar no profético. Sabia disso? Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que tudo o que é relacionado a Deus para com o homem é profético. Deus nunca disse para o homem como ele chegaria ao lugar, mas disse que chegaria. Deus fala assim para Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, futuro. O Abraão larga tudo, despede do pai, da mãe, dos primos, dos sobrinhos, dos cunhados, dos irmãos, junta o gado, junta os servos, pega um sobrinho mala sem alça e vai embora. Pensa, meu irmão, que não tinha mapa, globo terrestre, aquele globo que estuda na escola, não tinha GPS, não tinha guia, e ele está andando, esperando Deus mostrar qual era a terra. Irmão, Deus falou que daria uma terra, mas não disse a Abraão o caminho que ele passaria. Deus ainda complicou mais, falou que ele seria pai de uma nação e teria um filho. Mas Abraão já era velho, a sua esposa também, não tinha mais ciclo para gerar filhos, e este homem vai, pensando que o filho vai nascer amanhã, vai engravidar amanhã. Os anos passam, e Deus tem que voltar lá para renovar a promessa sobre ele de que ele seria pai. Então, muitas vezes, Deus fala uma palavra a nosso coração, a gente quer para ontem. Não vou perguntar se alguém aqui é assim, porque ninguém vai levantar a mão. Mas eu sei que maioria sim. É profético. O que Deus falou a teu respeito é profético. O que Deus fala a respeito da igreja é profético. O que Deus libera sobre a igreja sempre vem no nível do profético. Mas tem um problema. Os sinais só seguirão aqueles que creem. Tem muita gente, porque não recebeu no seu tempo marcado no seu relógio, para de crer. E aí os sinais não acompanham. A maior armadilha do diabo para derrubar um crente de receber de Deus é algo chamado impaciência. Eu costumo dizer que a paciência é a maior virtude de um conquistador. Se você quer conquistar algo de Deus, tenha paciência. É uma virtude. Paciência está linkado com duas coisas, no meu entender: maturidade e fé. Porque quando eu olho para trás, muitas coisas que Deus prometeu não se cumpriram no dia que Ele falou, mas estão se cumprindo agora. E essa trajetória pode não ser a trajetória que eu esperava. Eu queria compartilhar com você, nessa noite, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Você pode dizer amém? Abra comigo sua Bíblia, então, em Ezequiel, capítulo 37. Acho que vai aparecer na tela. Eu não sei, o menino falou que ia aparecer. Vai aparecer na tela. Ezequiel, capítulo 37. Eu vou ler para você esse texto. Eu vou usar Ezequiel 37 como base da palavra e vou usar personagens bíblicos para ativar o nosso entendimento profético daquilo que Deus falou a Ezequiel. Se você puder usar uma outra versão, eu prefiro, porque eu estou usando aqui a Almeida Revista aí atualizada, Revista Revisada. Mas se não tiver só essa, não tem problema. E aí você vai perceber que na vida de personagens bíblicos, Deus se moveu a partir do profético, que envolveu ele, a sua casa, sua história, sua geração. Vamos lá? Diz assim o texto da palavra do Senhor: veio a mim a mão do Senhor e me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor dele, e era muito numeroso sobre o vale, e eles estavam... Não estava seco, meu irmão. Lê o que está na Bíblia. Estavam? Então não é vale de ossos secos, é vale de ossos... Tem uma diferença muito grande de uma coisa para outra. E ele me perguntou: filho do homem, poderão reviver esses ossos?
Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos. Ele diz: ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Então, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entrar nele o fôlego de vida e viverei. E porei nervos sobre eles, lhes farei crescer carne sobre vós, lhes estenderei pele sobre vós, e porei sobre vós o fôlego de vida, e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. E profetizei conforme o Senhor me ordenou a profetizar. Ora, enquanto eu profetizava, eis que se fez o reboliço, e ossos começaram a chegar a seu osso. E olhei, e vi nervos sobre ele, e cresceu carne sobre eles, e estendeu-se pele sobre eles, estendeu-se pele por cima deles, mas neles não havia fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego de vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao fôlego de vida, e sopra sobre os mortos para que vivam. E profetizei, pois como ele me ordenara. Então o fôlego de vida entrou nele, e se puseram de pé um exército numeroso e grande extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que lhe diz: nossos ossos estão sequíssimos, e pereceu a nossa esperança, estamos todos delas cortados. Porquanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor, eu vos abrirei das vossas sepulturas, e das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a vossa terra. E quando eu vos abrir as sepulturas, e delas vos fazer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor. E porei sobre vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que eu sou o Senhor, e fiz cumprir, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Só o texto já vale, né, meu irmão? Nossa, esse texto é joia. Já preguei mais 50 vezes nesse texto. Já ouvi umas 200 mensagens nele. Teve uma semana da conquista na nossa igreja, que foi semana passada, né? Uma semana inteira de cultos, de segunda a sexta, vários pregadores vão. Teve um ano que, há 2 anos atrás, 2 anos atrás, se não me engano, eu preguei domingo no Ossos Secos. Na segunda, uma pastora pregou nos Ossos Secos. Na quarta-feira, um pastor pregou nos Ossos Secos. E Deus falou assim: prega de novo na sexta-feira, porque o pregador de sexta não poderia ir. Porque eu só prego no domingo, quando eu prego no domingo, e a semana inteira fica para pregadores. O de sexta-feira não pôde ir. Teve uma crise renal, não pôde ir. Deus falou: prega nos Ossos Secos. Eu falei: Senhor, mas eu já preguei domingo. A pastora Nádia já pregou na segunda. Como é que eu vou pregar na sexta sobre os ossos secos? E Deus abriu a minha visão sobre esse texto em uma madrugada. A gente mora numa casa sobrado, aqui fala sim sobrado, né? Minha família estava dormindo em cima e eu estava na cozinha, notebook aberto, pensando: Senhor, o que mais eu posso falar depois de tudo que foi dito nessa semana de julho? E Deus abriu a minha visão no profético sobre esse texto. Aniversário da nossa igreja é em agosto. Todo ano, o pastor Sebastião, nosso pastor, vai lá pregar. E adivinha qual texto ele pregou? Ezequiel 37. O que foi impressionante é que ele pregou num profético mais profundo e mais interessante. Eu descobri que o Ezequiel 37 conecta a nossa mente a entender algo profético que está na nossa frente, mas nós apenas não cremos. Vamos trabalhar esse texto nessa noite e depois vamos passear por alguns momentos na Bíblia e você vai perceber o quanto o profético faz a diferença na sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Vamos mergulhar no profético nessa noite, amém? O texto diz assim, primeiro versículo e segundo versículo. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no Espírito do Senhor e me pôs a andar no meio de vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que esses ossos estavam sequíssimos. Primeiro o Senhor o leva em espírito, possivelmente uma visão,
Possivelmente Ezequiel teve uma visão, ou em sonho, ou até mesmo acordado. E Deus pega o profeta Ezequiel, que era um profeta maior do Antigo Testamento, um homem fantástico na sua profecia, não valorizado no início do seu tempo profético, mas depois muito reconhecido, porque Deus dera a ele visões que não deu a outros. Ezequiel é levado pelo Senhor a um vale de ossos que estão sequíssimos. De primeiro ele olha e os ossos estão secos, mas quando ele constata, ele percebe que os ossos já estão entrando em decomposição, já estão acabando, não tem mais jeito para eles. E Deus o faz rodear ali. É como se Deus pegasse uma pessoa que ele ama e trabalha muito para ele e fizesse um convite melhor, vamos mudar. É como se o pastor Sebastião chamasse você para um passeio, vou te levar num lugar fantástico para a gente passar o dia hoje, querido. Você quer ir comigo? Aí você fala, quero. Ele te colocaria no carro dele bacana, cheirosinho, lavadinho, perfumado, te levaria até um restaurante, você almoçaria com ele e depois o pastor colocasse você num cemitério. De primeira você vai dizer assim, pastor, num cemitério? Por que não no shopping? Por que não no cinema? Logo no cemitério, Deus. O Vale de Ossos Secos tem uma perspectiva de nos ensinar que quando os soldados morriam numa guerra, não dava tempo de cavar covas e enterrá-los, jogavam em alguns precipícios. Jogavam no precipício abaixo. Não dava tempo, porque ou você guerreia, ou você entra em guerra com o inimigo, ou você enterra os mortos na guerra. Então jogavam corpos e mais corpos precipício abaixo. Passavam-se meses, anos, aquele corpo entrava em decomposição, que é o natural, ao ponto de ficarem apenas os ossos. Deus, no período de cativeiro, pega um profeta importante e leva este homem para entender o profético de Deus sobre ele. E aí, Deus o faz passear no meio do caos. Deus coloca ele no meio. Deus não coloca ele nem na direita, nem na esquerda, mas no meio. Deus mediu. Olha, se são 50 metros, você vai ficar aqui 25 metros. Para aqui. É agora da volta. E ele começa a andar naquele ambiente, percebendo morte. Ali morreu uma espadada, outro morreu com uma flecha, outro morreu envenenado, outro foi degolado, outro foi enforcado, outro foi torturado, outro morreu de doença. E ele começa a imaginar que cenário aquele ambiente proporciona a ele. Quando ele para de rodear o vale, quando ele para de dar a volta no vale, Deus faz a pergunta mais esquisita que ele pode perguntar a alguém. É possível acontecer um milagre? E aí o Ezequiel fala assim, Senhor, o que você está perguntando para mim? Tu sabes. O nome disso é transferência. Ezequiel está transferindo a responsabilidade para Deus, porque eu acho que na cabeça do Ezequiel, se fossem pessoas mortas, apenas o cadáver, ele acreditaria no milagre. Mas ossos sequíssimos, em estado de decomposição, o fêmur já se destruindo, o rádio já arrebentado, e os outros ossos, que eu esqueci o nome agora, está ali anotado, mas deixa para lá. De repente tem algum ortopedista entre nós e vai falar assim, pastor, não é húmero, é outro nome, eu posso falar o nome errado. O crânio esfacelado. Meu irmão, Deus pergunta ao profeta para testar o seu nível de fé e dali por diante alinhar a sua linguagem profética. É possível acontecer um milagre? Você vai dizer para mim, sim, pastor, claro, é óbvio, é evidente. Mas nesse quadro, pastor, nesse quadro já é mais complicado. E aí Deus faz algo. E ele desata a vida do Ezequiel a partir daí, porque do 37 para frente, você vai perceber um novo profeta. Ezequiel pode ser separado em 3 partes. Um homem desacreditado até o capítulo 22. Dali por diante, um homem de fé e ousadia. E de 37 para frente, um homem puramente profeta de coisas e de visões sobrenaturais. Deus mostrava, mas ele não ainda profetizava. Deus separa o tempo na vida do Ezequiel. E é o que é interessante. Deus vira para ele e fala assim, Ezequiel, então está tudo bem. Faz o seguinte, profetiza. Deus deu a Ezequiel a palavra para ele profetizar. Mas Deus falou para ele profetizar. Se você prestar muito bem atenção, em toda a Bíblia, Deus nunca profetizou no lugar do homem. Deus sempre mandou que o homem profetizasse. Até porque profetizar é proferir. Deus nunca chegou e disse, eu profetizo sobre você. Deus sempre levantou alguém para fazer isso na Bíblia. Deus usou os lábios do Ezequiel. Deus falou, então profetiza desse e desse jeito.
E Ezequiel começou a profetizar como a palavra do Senhor veio sobre ele. Aprenda uma coisa, a palavra do Senhor está nas suas mãos. Aqui está a palavra profética com a revelação do que o céu deseja que você declare sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Mas sabe o que acontece? Você faz aquilo que o salmista disse: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas você esquece que o escritor aos Hebreus declarou que essa palavra ela é viva e ela é eficaz. É mais penetrante que espada de 2 gumes. E ela vai na divisão de juntas e medula, apta alma e espírito, e é apta a discernir os intentos do coração. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo no capítulo 4? Que essa palavra ela tem vida para quando você fala. Quando você guarda essa palavra, não muda nada na vida de alguém, não muda nada você estar presente, mas quando você declara profeticamente que essa palavra diz, as pessoas mudam, a família muda, o quadro muda, a situação muda, tudo muda. Por isso você deve usar e abusar de profetizar o que está escrito nessa palavra, meu filho. Conecte-se com Deus. Tenha uma vida de oração. Jejue muito. Ore muito. Conheça muito a palavra. Ela é seu escudo e broquel. Ela é a sua espada. Ela é sua guia. Ela é a sua referência de fé. A palavra nos ensina a crescer, nos traz maturidade, tira a meninice da nossa vida, tira as criancices da fé que a gente agarra tanto. E por incrível que possa mais parecer, ela nos dá direção para andarmos profeticamente. Eu vou voltar para Ezequiel daqui a pouco, mas eu queria falar sobre Noé. Quem foi Noé na Bíblia? Noé foi o homem que construiu uma grande arca. A função de Noé foi construir a arca para aqueles que quisessem ser salvos do grande dilúvio, entrassem na arca, permanecessem nela depois da grande chuva que Deus mandaria sobre a terra. A Bíblia diz que Noé construiu a arca e a sua casa inteira entrou na arca. Eu olho para Noé e percebo um pai sensacional. Eu percebo em Noé um pai diferenciado, um marido fantástico, um sogro maravilhoso. Esse homem consegue motivar seus filhos a trabalharem com ele. Noé não era criador de navios, não trabalhava na indústria naval, não era da indústria náutica. O que Noé fazia da sua vida era agricultor, ele cultivava a terra. Tanto que depois que as águas baixam, Noé sai da arca, aquela terra está totalmente adubada, com tanta gente que já morreu e fora soterrada por conta da lama que ficou sobre a terra. Noé sai da arca e a primeira coisa que ele faz é preparar um altar ao Senhor, sacrificar ao Senhor. E a segunda coisa que Noé faz é plantar uma vinha. Ele estava desesperado para plantar, mexer com terra. Aquele homem não mexia com madeira, aquele homem não trabalhava com água, ele trabalhava com terra. Ele queria tocar na terra, cavar um buraco, colocar uma semente e ficar ali, meu Deus, que bom que eu voltei a fazer o que eu amava. Durante 120 anos esse homem trabalhou num projeto de Deus. Você lembra da história, amém? Mas a história não começou apenas quando Noé ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você olhasse para o texto de Gênesis. Bota para mim na tela, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5, conta a seguinte história. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome dele de Noé, dizendo: este homem consolará o nosso trabalho da fadiga das nossas mãos e livrará a terra que o próprio Senhor amaldiçoou. Apareceu não? O pai de Noé fez o seguinte: ele livra, capítulo 5, versículo 28, diz assim: seu nome será Noé, 29, seu nome será Noé, ele nos consolará do vosso trabalho e da fadiga das nossas mãos, e livrará a terra que o nosso Senhor amaldiçoou. Antes de Noé começar a falar e andar, o seu pai já declarou que ele faria diferença na sua geração. Isso é o quê? Profético. Lameque olhou para aquele menino e pensou: meu Deus, que terra destruída, que terra amaldiçoada. Trabalhamos muito e colhemos pouco. O mundo está corrompido e perdido. Esse menino que nasceu será o homem que Deus vai livrar e vai usar para livrar a maldição que está sobre essa terra.
A Bíblia diz que tudo aquilo que é ligado na terra está ligado. O que você fala sobre seus filhos, meu irmão, pode definir onde eles vão chegar. O que você investe sobre seus filhos define onde eles vão colocar a sua mão e onde eles vão alcançar. Eu digo na minha igreja, que eu pastorei hoje, Deus me permitiu cuidar daquele povo, com muita misericórdia, mais de mim do que deles. E eu digo sempre, dessa igreja serão pessoas que vão mudar essa cidade. E digo assim, daqui pode ser o futuro prefeito dessa cidade, porque nós podemos mudar o quadro da história da nossa cidade. Agora, se eu começar a dizer assim, meu Deus, que cidade destruída, Senhor. Que miséria por todo canto. Que destruição em massa o diabo fez por esse lugar. Eu não estou contribuindo pelo profético. Aprenda a andar pelo profético. Lameque é um homem simples. Nasceu seu filho. Ele olhou para aquele moço e pensou, esse moço vai ser importante para essa geração. Erga sua mão nessa noite, eu quero orar por você e profetizar. Você vai ser importante para essa geração em nome de Jesus. Se o seu pai não acreditou nisso, eu acredito que você vai fazer a diferença em nome de Jesus. Você vai ser usado por Deus, você vai ser usada por Deus, mas tenha ousadia para ser uma voz profética por onde você passar, em nome de Jesus. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Há um entendimento. Noé cresce. Eu imagino que seu pai Lameque disse para ele o seguinte, meu filho, seja diferenciado. Meu filho, ande no propósito certo. Meu filho, viva debaixo daquilo que é correto e fuja do que essa geração faz. Ande na contramão, ande na direção contrária, não faça o que todos fazem, não ande na onda, não siga a moda. A Bíblia diz que Lameque viveu ainda, depois disso, mais 59 anos, e teve ainda outros filhos. No tempo em que Lameque ainda teve de vida, ele pôde orientar a Noé, dizer, Noé, fique firme, permaneça, seja corrigido, não ande errado. Um determinado dia, Deus olhou do céu e viu que Noé era um homem justo, bom e ainda andava com Deus. Você, pai, você, mãe, foi levantado para fazer seu filho e sua filha ser cheios do Espírito Santo. Essa não é a função da igreja, essa é a função sua. O sacerdócio dessa responsabilidade, Deus colocou sobre você. Ensina ao menino o caminho que deve andar, para quando envelhecer, jamais se desviará dele. Ensina ao menino o caminho que deve andar. Meu irmão, eu descobri isso conversando com um judeu messiânico. Ele disse sim. Eu perguntei isso a ele, ele falou, pastor, é mais ou menos assim. O pai pega um menino pequeno, já a partir lá dos seus 6, 7 anos de idade, 5, 6, 7 anos de idade, entrega para ele um cântaro cheio de água e leva-o ao templo todos os dias à noite. E esse menino vai ao templo todos os dias à noite carregando esse cântaro durante muitos e muitos anos. E quando ele conseguir chegar lá sem derrubar a água do cântaro, ele está pronto. Eu perguntei, mas por que isso? Porque se um dia ele se envelhecer e perder a sua visão, ele não vai errar o caminho da casa do Senhor. Você está entendendo por que ensina o menino o caminho que deve andar? Para quando envelhecer, não se desviará dele. Abra um parênteses aqui. Você reclama demais. Eu que conheço você. Você que não me conhece, mas eu sei quem você é. Pastor, está muito frio para ir na igreja hoje. Seu filho fica na internet vendo pornografia enquanto você está sentado no sofá da sala. Vem para a casa do Senhor. Ensina ele o caminho que deve andar. Pastor, estou muito cansado hoje. Fique tranquilo, se quando você morrer, você vai descansar eternamente. Venha para a casa do Senhor, mesmo cansado. Pastor, eu estou doente. Eu descobri um negócio. Eu sou pastor da mesma igreja há 10 anos. Fiz 10 anos em janeiro. Vamos comemorar agora em agosto os 10 anos de ministério, junto com o aniversário da igreja. Eu e a minha esposa nunca faltamos um culto por doença. O nome disso é frescura. O povo tem uma frescurite aguda. Ai, que dor na nuca. Vai para o culto que você vai ser curado, meu irmão, em nome de Jesus. Pastor, meu irmão, eu já preguei em cada situação que você não imagina. Só Jesus sabe da minha história. Viajei para cá, para Curitiba, preguei numa igreja no Rio de Janeiro, viajei para Curitiba com um problema estomacal tamanho, que me gerou uma consequência tenebrosa. Sentei no voo do avião, apertei o cinto, quando ele levantou o voo, eu sentei no vaso do avião. Eu vim a viagem inteira ali, no final a comissária bateu na porta e falou assim, senhor, o senhor está com algum problema? Nós vamos pousar. Falei, minha filha, se eu sair daqui, é bem provável que eu estrague o estofado desse avião, deixa eu aqui, quando pousar eu saio correndo. Essa foi uma vez. Minha esposa grávida no nosso primeiro ministério, minha esposa tocava teclado e cantava, ministrava louvor. Nós paramos o nosso trabalho naquele ano, dia 12 de janeiro,
minha esposa com a barriga parecendo um carrinho de pipoca. Já viu como é que fica grávida? Com um carrinho de pipoca, tocando teclado, quase não dava espaço para tocar o teclado e cantar, pelo tamanho que o Vinícius tinha deixou uma barriga, só Jesus sabe. Tocando, e eu lembro. Saímos na segunda-feira de férias, terça-feira, 14 de janeiro, Vinícius nasceu. Minha esposa foi no culto no domingo. Na segunda-feira não foi porque eu pedi para ela não ir, porque eu fui pregar no culto. Na segunda-feira, fui para casa depois do culto. Terça-feira cedo, fomos para o médico, nossa filha Vanessa nasceu. Nas duas gravidez, com 14 dias, estávamos na igreja servindo ao Senhor. No primeiro ministério, minha esposa já estava servindo, tocando teclado, cheio de ponto. Só não estava cantando muito bem. Mas no outro culto seguinte, estava cantando, profetizando e fazendo tudo. Sabe qual é o problema? O diabo sabe onde para você. O diabo sabe como paralisa você. E aí você fala assim, pastor, eu não fui não porque eu estava me sentindo muito mal. O diabo sabe que a sua dor só vai chegar domingo e sexta-feira. Pastor, coincidência? Não, isso é o cão. Aqui é a casa da cura, aqui é a casa do milagre. Pare de inventar moda. Nossos filhos seguem nossos passos. Se você começar a dar boas desculpas para o seu líder de célula, para o seu pastor, o seu filho vai começar a aprender a dar boas desculpas para você. Não se furte de estar neste lugar. Pastor, meu filho não quer vir. Quem disse isso? Ele. E quem disse que ele tem alguma coisa a dizer? Traga. Ensine. Pastor, mas eu não tenho autoridade sobre ele. Eu vou profetizar daqui a pouco, a autoridade vai voltar sobre a sua vida em nome de Jesus. Lameque falou assim, meu filho, você vai mudar a história dessa humanidade. Noé devia ter 4 aninhos. Que, pai? Você vai mudar a história desse mundo. Noé levantava da cama e pensava, vou mudar a história desse mundo. Noé caminhava pela rua e pensava, vou mudar a história desse mundo. Eu vou mudar a história desse mundo. Deus vai usar a minha vida, Deus vai me usar, Deus vai me usar, Deus vai me usar. E um dia Deus fala, Noé. A voz deve ter sido mais ou menos assim, Noé. Aí ele parou, hein? Constrói uma arca. O quê? Arca? O que é isso, Senhor? É um barco, meu filho, grande. O que é barco, Senhor? Não sei. Eu não tenho os bastidores. Mas eu acredito que Deus deve demonstrar a Noé uma planta com cálculo científico que até Albert Einstein, se olhasse, ficaria atônito. Hã? Milimetricamente calculado. Noé tem que pegar madeiras. Eu imagino que o serrote que o Noé passava uma vez valia por 4. Eu fico vendo Noé construindo a arca, os filhos falando, nossa, que negócio show o papai está construindo. Vamos ajudar. Agora, como é que Noé sobrevive 20 anos construindo uma arca? Como é que Noé come se Noé não planta nesse período? Deus sustenta aqueles que obedecem a sua palavra. Obedeça a palavra de Deus que Ele vai sustentar você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entenda, meu irmão, o princípio é o profético. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou que você fazer, faça. Não pergunte, não reclame, não invente história, não questione. E envolva a sua casa no projeto e vai dar certo em nome de Jesus. Noé é um homem fantástico. Noé anda no profético, mas não naquilo que ele profetizou, mas naquilo que seu pai profetizou. Então, pai, hoje à noite, quando você for dormir, chega naquele seu filho adolescente, no seu filho jovem, se mora na sua casa e você tem responsabilidade sobre ele ainda. Separe uns minutinhos de oração no seu quarto, pai e mãe. Vá lá no quarto do seu filho e profetize nessa noite sobre a vida dele em nome de Jesus. Pastor, mas olha só, o meu filho está mal, ele está igual a esse vale de ossos secos. Diga assim, Espírito do Senhor, sopra nos 4 cantos desse quarto, transforma o caos da minha casa em nome de Jesus. E o Senhor vai operar. Eu estava num congresso de pastores, um pastor pregando, disse que a irmã dele é uma crente muito fiel. O cunhado dele, um diácono sensacional, membros da sua igreja. Mulher, mãe de 4 filhos,
3 rapazes e uma moça. Os 4 estavam no mundo, os 4 servindo a tudo menos a Deus. E aquela mulher ouviu uma palavra. Foi para sua casa, pegou o óleo da unção, ungiu o seu ventre e falou: Deus, desse útero aqui, filho nenhum vai para o inferno. O diabo vai morder a língua de raiva, mas filho nenhum meu vai para o inferno. Papo de doido. Todos os dias ela e o marido oravam sobre a barriga dela. Senhor, esse útero é consagrado ao Senhor. Os meus 4 filhos vão servir ao Senhor. 15 anos depois, os seus 4 filhos são pastores na casa do Senhor. Os seus 4 filhos têm todos os seus netos servindo ao Senhor na casa do Senhor. A sua voz ainda deveria ser a profética. Pastor, está difícil. Difícil está para Ezequiel agora. Dá para ver esses, ó, Senhor? Olha, Deus, já vi de tudo. Agora, eu vou te falar que até para montar isso vai dar um trabalho, Senhor. Eu não sou formado em medicina, não sou enfermeiro. A anatomia, Senhor, é complicada. Eu posso colocar o osso na perna errada. Pensou? Esse osso aqui, cabe aonde? Não sei. Senhor, melhor, eu acho que tu sabes. Eu falaria isso. Eu sou incrédulo igual a você. Senhor, isso aqui é complicado. Deus é especialista em coisas complicadas. Jesus chega num dia assim, eu acho que numa pregação, no ápice da mensagem, ele diz assim: olha, entenda o negócio, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E a gente passa por esse texto, passa direto. Jesus devia estar pregando, e naquele momento em que ele está quebrando tudo, deve dizer assim: olha, entenda, discípulos, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Deve ter apontado para o céu. Os discípulos olharam e falaram: Senhor, mas tem coisa que é impossível que não tem muito jeito. Nós classificamos a qualidade do impossível na nossa vida. Sabia disso? Eu estava na barbearia cortando o cabelo. Quando eu tinha mais, eu ia menos à barbearia. Cheguei lá, eu e Vinícius, ele cortando o cabelo, sentado, eu sentei na cadeira. Estava passando um programa de televisão, Casos de Família, no SBT. Eu meio irritado, falei assim com o barbeiro: cara, tá como mudar ali, pastor? O único que pega bem aqui é o SBT, o resto não pega bem. Aí ele me entregou um cubo mágico. Tem que botar as cores todas na mesma posição. Eu fiquei mexendo com aquilo e botei todas as cores na mesma posição. Depois de uns 20 minutos, falei: cara, tá aqui, acabou. Ele: pastor, o senhor conseguiu botar os cubos mágicos na mesma posição? Por quê? Pastor, isso é quase impossível. Em 20 minutos, quase ninguém consegue. Nunca mais eu consegui botar aquele troço na mesma posição. Eu estava tão distraído que eu não sei o que eu fiz, ficou tudo lá, vermelho, amarelo, azul, branquinho. Entreguei aqui, Fernando, me dá um caça-palavra, alguma coisa aí. Ele falou assim: pastor, 20 minutos é recorde mundial. E toda vez que eu ia lá, eu quase quebrava aquele cubo mágico. Ele cortava o cabelo, eu ficava mexendo para lá e para cá, um negócio difícil. Até eu saber que era difícil, para mim era muito fácil. O conceito de fácil e difícil está dentro de você. Porque dentro de Deus não tem nada difícil. E, na verdade, aquilo que é impossível para Ele é possível. O problema é que você já determinou que é impossível na sua mente. E o profeta Miqueias diz que assim, e o provérbio diz que assim como o homem pensa na sua mente, assim o é. O problema não está com Deus, está com a gente. Nós queremos pouco e passamos a acreditar que o que é possível se tornou impossível de um jeito que não tem mais jeito. E começamos a classificar: isso é muito impossível, isso é impossível, isso é um pouquinho impossível, já é possível, bem possível, muito possível. Eu vou passar agora para Gideão, não vou ler o texto. Gideão está um dia malhando trigo no lagar. Lugar errado para malhar trigo, lagar é lugar de pisar em uvas para que elas se tornassem vinho. Gideão pegava a sua colheita de trigo e estava no lagar da sua família, separando o trigo daquilo que não era bom, preparando o trigo para levar para a sua casa. A cada 7 meses, os midianitas vinham, gritavam: perdeu tudo! Eles roubavam todo o trigo. E o que os israelitas faziam? Escondiam em catatumbas e covas para que ninguém os achasse.
Gideão estava no lagar, malhando trigo, ninguém nunca midianita passou lá para perguntar a ele e destruí-lo. Está lá então Gideão separando o trigo no lagar, tirando tudo, separando tudo, e o anjo do Senhor aparece para ele, anjo do Senhor com letra maiúscula, nós entendemos que é uma teofania, é Deus se manifestando a Gideão, e a expressão anjo do Senhor com letra maiúscula é para determinar que era o próprio Deus que estava ali, ou uma grande manifestação da presença de Deus ali com Gideão. E Gideão está separando o trigo no lagar onde a sua família sempre pisou em vinhos, e eu não sei se você sabe, era um momento muito alegre para as crianças ficarem no lagar. As crianças iam para lá pisar em uvas, e como era um processo um pouquinho doloroso para a criança, os pais contavam histórias bíblicas para eles. Olha que joia. Você quer fazer seu filho crescer? Fale da palavra para ele. E eles ficavam, olha, um dia, estavam lá malhando trigo no lagar. Nosso Deus abriu o mar vermelho. Sério, pai? Sério. O mar estava vindo à frente. Moisés com um grande exército, quer dizer, o exército com um grande povo, pararam na frente do mar, e aí Moisés olhou para o mar, e os meninos continuam pisando, e aí atrás vem Faraó, com uma carruagem poderosa, porque pai contando tem um negócio, né? Depois o filho vê que não é nada disso, é um pouco menos. Pai, filho, eu fiz aquele gol, tinha que ver, eu driblei 5. A bola bateu no pai e entrou, mas ele vai contar de um jeito diferente. Porque pai tem desses negócios. Só os homens malhavam trigo, só os homens pisavam as uvas, as mulheres colhiam vinho. E aí estavam lá, e filho, de repente, lá no fundo, Faraó troca as trombetas. E as trombetas tocam, e Israel olha, Deus, e agora? E aí Moisés, espera um minuto, povo, Deus poderoso, estamos aqui, vamos morrer. A gente volta, briga, joga areia neles, faz careta, conta piada, faz o quê? E aí Deus fala, Moisés, não cana a mim, toque o pé nessas águas. E Moisés tocou o pé. Tuf, tuf, tuf. E o povo marchava, e todos foram marchando, e o mar foi se abrindo, e o menino, oh, que Deus é esse? Nossa, fantástico. Filho, tem mais, somos de uma geração, e fomos gerados no ventre de uma mulher idosa, que era estéril. Que isso, pai? Não satisfeito, o filho de Abraão, Isaque, também casou com uma mulher estéril, filho. E a mulher também engravidou. Meu Deus, o nosso Deus é tremendo, filho. Entendeu? Sim. Aquilo corroía o coração de Gideão. Gideão estava naquele lugar só para trazer a memória que dá esperança. Porque ele podia malhar trigo em qualquer lugar do planeta. Mas eu acredito que ele estava ali porque ele diz assim, ele falou a primeira coisa para o anjo, Deus, cadê Deus? Os nossos pais nos contaram histórias sensacionais e eu não vejo nada, midianita nos destruindo, estamos chorando todo dia. Cadê Deus? Cadê Deus? O Deus de lá não se manifesta mais hoje. Cadê Ele? Eu quero voltar a viver essas experiências com Ele. E aí o anjo fala, cara, eu tenho uma proposta para você. Quero proposta nenhuma. Minha família está toda perdida. E aí, de repente, o anjo fala, você é um varão valoroso. E Gideão fala, não, você não está entendendo. Eu sou da tribo mais desprivilegiada de Israel inteiro. Na minha tribo, a minha família é a mais pobre. Eu sou o mais humilhado da casa do pai, porque sou o único que não sirvo a Baal. Eu sou menor. Meu pai já está com o altar em casa para Baal. Meus irmãos não sei nem por onde estão. Eu sou o mais sem vergonha de todos. E aí Deus fala, mas eu vou te usar. E você vai vencer o exército dos midianitas, como se eles fossem um só homem. Um só homem. Bom, para brigar com um só homem é mais fácil que com o exército. Deus ganhou ele no papo. Está resolvido. Bom, se é um só homem, ele vai vir para brigar comigo? Com a raiva que eu estou, eu arrebento ele, vence a guerra. E aí Gideão comete um erro que nós crentes cometemos, porque um dia eu li um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus, e passamos a proceder como o livro, mas não como a Bíblia. Gideão pediu a Deus um sinal. Eu quero dizer para você um negócio, meu irmão. Tem muitas coisas que pararam na sua vida que você está esperando ainda sinal de Deus. Se Deus falou, faça. Não espere sinal nenhum. Deus falou, faça.
Quando o diabo age contra você, você pede um sinal ao seu diabo? Não, diabo, dá um sinal que é você mesmo que está falando comigo. Quando o diabo vem te perturbar, você pede um sinal, ô Satanás poderoso, me dá um sinal que é o diabo. Sabe o que eu aprendi lendo Ezequiel? Nosso Deus é Deus de sinais, mas muitas vezes Ele fala uma vez só. E tem gente frustrada aqui porque Deus falou uma vez só e não vai dar sinal nenhum, porque Ele já falou. A palavra dele não pode voltar vazia. Ou você executa o que Ele falou, ou Ele vai colocar outro no seu lugar. Pare com esse negócio de sinal. Nós queremos conforto, na verdade. O sinal, em outras palavras, é um conforto. Como esse livro disse que o autor, o personagem, pediu a Deus um sinal, a gente pensou que é prática. É prática para ele. Para a gente, a prática é obedecer a palavra dele, ainda que seja muito difícil. Mas Gideão faz um negócio que eu nunca vi ninguém fazer. Gideão pede um sinal e dá uma oferta. Gideão, ele dá uma oferta para que Deus, recebendo a oferta, ele vai entender que Deus vai ser com ele. O profético é fantástico. Gideão fica perturbando o anjo. Molha a lã e deixa a terra seca. Aí chove só na lã. Agora molha a terra e deixa a lã seca. Molha só a terra. Mais alguma coisa, Gideão? Quer uma balinha soft? Quer um massageando nos pés? Eu acho que o anjo pensa assim, cara, será que... Rapaz, é você mesmo, vamos para a guerra. Gideão agora sai. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Separem os homens para a guerra. Gideão vai lá e chama todos os homens que ele podia. Olha, Deus apareceu para mim. Uau! Vamos vencer os midianitas. Todos para a guerra. Todos para a guerra. Todos. Ele junta todo mundo no campo. 32 mil homens. Olha assim. E aí fala, Deus, e agora? O que a gente faz? Vai chover arma do céu? Vai fazer o quê, Deus? Fala isso, Senhor. Deus chama no particular e fala, meu filho, tem muita gente. Senhor, mas como é que eu vou mandar os caras embora agora, se eu já chamei todo mundo? O senhor está entendendo que é uma guerra? Os midianitas nos oprimem há 7 anos. Não aguentamos mais tanto sofrimento. Senhor, o que eu faço? E aí acontece um negócio que só não é cômico porque é trágico. Deus fala assim, Gideão, manda os covardes irem embora, os medrosos, manda esse povo que é covarde embora. Gideão fala assim, olha, gente, Gideão falou comigo. O que ele falou? Bom, ele mandou que os covardes vão embora. $22.000 vão embora. Voltam para casa e o filho, e aí, pai, como é que foi a guerra? Não, ele mandou os covardes vir para casa, eu voltei. Essa é importante, essa informação. Ele mandou os covardes vir para casa e eu voltei. A geração pós-Gideão é uma geração de covardes. Leia a história de Juízes. Leia a história de Juízes. A geração que venceu os midianitas foi a geração de Gideão com 300. Passados alguns 40 anos, os filisteus descobriram que Israel era um exército de covardes e arrebentou com Israel. Se Deus não tivesse um Sansão para se levantar naquele tempo, Israel teria sido dizimado, porque os pais eram covardes, geraram filhos covardes. Tem muito pai covarde nos dias de hoje, mães covardes, que abandonam a sua casa, o seu lar, os seus propósitos, aquilo que Deus separou para ele, porque não tem coragem de crer no impossível e andar no profético. Eu quero formar uma geração de valentes, não de covardes. Essa igreja vai gerar uma geração de valentes. Quando alguém fala assim, seu filho é uma bênção, eu digo, meu filho vai em lugares que eu não vou ter porta aberta para ir. A minha filha vai a lugares que eu não vou ter porta aberta para ir. Não podemos matar a unção sobre nossas vidas, por isso amanhã vamos multiplicar esse negócio. Não adianta, vamos multiplicar isso. Não podemos crer que nossos filhos vão fazer menos do que nós. Vão fazer muito mais do que a gente. Eu tenho certeza que um dia alguém fala assim, você que é o pai do Vinícius e da Vanessa? Ah, sou eu mesmo. Ah, eu não conhecia o som, não, mas eles são fantásticos. Sabe por que isso? Porque nós somos vaidosos demais e queremos a glória para a gente.
E eu quero que os meus netos vão muito mais além do que eu e meu filho junto. Porque não podemos matar a unção que Deus derramou sobre nossas vidas em nome de Jesus. Começa de hoje, pai. Se seu filho tem 3 anos de idade, já começa a profetizar sobre ele hoje, em nome de Jesus. Pastor, mas eu quero que meu filho seja médico, que ele seja um médico sacerdote, que olhe para as enfermidades e diga, Deus vai fazer um milagre sobre a sua vida, porque a medicina é fantástica, amamos a medicina e ela é maravilhosa. É uma capacidade de uma unção tão boa que Deus entregou a um homem para administrar isso, que quando esse homem é um sacerdote de Deus, da medicina, ele é uma referência. Ele vai ser um professor, pastor, joia, não tem problema. Mas se ele for um professor, que ele seja um professor cheio do Espírito Santo, que os alunos, quando conversarem com ele, ouvirem ele, se constranjam a não quererem as mentiras que a teoria da evolução trouxe a nós. Não queiram as mentiras de Darwin, não queiram as mentiras do humanismo colocado sobre a nossa cabeça nas universidades, mas que os nossos filhos cheguem nas universidades e proclamem o nome de Jesus de uma maneira tão grande que as universidades de onde passarmos tenham homens cheios de Deus e mulheres cheias de Deus. Gideão vai para a guerra com 300. E são 300 doidão. Porque pensa comigo, o exército de Midianita. E aí, Gideão fala, Deus, e agora como é que vai ser a arma? Gideão é o seguinte, pega cada um cântaro. Sim, senhor, cântaro. Coloca dentro dele uma tocha e deixa apagada. Deixa a tocha apagada, bota a tocha dentro do cântaro. Certamente em cheiro de areia, ou betume, cravar a tocha. Cada um com uma buzina na mão. Buzina na mão. Se escondam no meio do campo. Tá, Deus, e agora? É para tacar buzina nos midianitas? Não. É para tacar fogo neles? Não. A gente pega o cântaro e joga neles? Não. Fica calmo que eu vou dizer o que é para fazer. A minha ansiedade seria algo tão grande. Quer dizer, Deus, fala só para mim aqui, que eu estou curioso. Como é que vão matar a midianita desse jeito? Estão todos escondidos no vale. Os midianitas vêm chegando. E aí Deus fala assim, Gideão, toca a buzina. Os 301 tocam a buzina. Tocam a buzina. Quebra o cântaro. Erga a tocha. Eles quebram o cântaro e erguem a tocha. A Bíblia diz que os midianitas fogem. Você vai dizer, pastor, eles estão malucos? Não. Porque era mais ou menos assim. Para cada 100 homens, 200 homens, uma buzina. Para cada 300 homens, uma tocha. 300 homens com a tocha. 300 homens com uma buzina. Era sinal de que em Israel havia um exército tão grande, tão grande, tão grande, que os midianitas pensaram, não vale a pena guerrear contra esses homens. Eles fizeram uma conta rápida. Gente, era para ter lá umas 20 tochas, mas tem tanta tocha. Imagina quantos homens tem lá entre eles. Eles, quando quebraram o cântaro e levantaram a tocha, estavam dizendo assim, estamos prontos para guerrear. Todos fugiram. E aí eu trago para o profético isso. Entenda, meu irmão, o toque da buzina é a sua voz. A Bíblia diz que a voz dos santos é como buzina, são como buzinas tocadas na direção do Senhor. Aprenda uma coisa, no meio da guerra, erga a sua voz e cante ao Senhor. Erga a sua voz e adore ao Senhor. Erga a sua voz e exalte ao Senhor. Outra coisa, o barro. Jeremias diz que você é o barro na mão do oleiro. Quando você quebra o barro que é você, quando você se humilha na mão do oleiro, o fogo de Deus que está dentro do barro, ele se apresenta por onde você passa. O desafio não é ser um vaso, é ser um vaso quebrado, porque vaso quebrado enaltece o fogo que é dentro de você. Meu irmão, se as pessoas querem te exaltar, que você seja quebrado em nome de Jesus, para que o fogo de Deus seja visto por onde você passar, em nome de Jesus. Gideão não sabia que aquela ação era profética, mas era profético. Quebra o vaso hoje, meu irmão. O vaso muitas vezes é resistente. O olheiro está trabalhando no vaso e ele está bonito, ele quebra. E Jeremias fala, meu Deus, que vaso lindo quebrado. E Deus fala assim, Israel, tem que ser quebrado na mão do olheiro. Se possível, quebrar todo dia, para ele fazer vaso novo. Quebra hoje para ele fazer vaso novo. Quebra os conceitos hoje, para de ser encrenqueiro. Creia só em Deus, porque os sinais vão acompanhar você em nome de Jesus. Há um fogo em você que não pode ficar escondido por muito tempo. Tem que quebrar o vaso. Erga sua mão ao céu e diga, meu Deus, quebra minha vida. E se for possível, ainda hoje, faz de novo, faz de novo, faz de novo.
Aplauda ao Senhor. Ezequiel profetiza: ossos secos, assim diz o Senhor. Osso não tem ouvido, osso não escuta. Você bota um osso na tua casa de galinha, melhor do que de um ser humano, e começa a falar: osso, rola para a direita, fica em pé, deita, levanta. Osso não se mexe. Você pode falar a um esqueleto montado, ele vai continuar parado. O problema é que quando Deus fala, até o que está morto, acabado, arruinado, vai ser levantado em nome de Jesus. Mas tem uma coisa, Deus vai usar sua boca para falar. Agora, por que Deus não colocou Ezequiel? Ezequiel, senta aqui nessa cadeira acolchoada, vou colocar uma brisa boa para você, uma aguinha de coco, eu vou levantar esses ossos. Se a palavra era de Deus, por que Deus então não falou: ossos secos, levantem-se, juntem-se todos eles, e tudo mais, e venha Espírito sobre? Não fez isso. Porque tem coisas que Deus quer que você faça. Deus nunca vai fazer o que é para a gente fazer. Deus nunca vai fazer o que é para você fazer. Deus nunca vai agir naquilo que é para você agir. Deus nunca vai fazer o meu e o seu trabalho. Pastor, eu não estou entendendo. Deus está ensinando a fazermos o que é possível. O que é possível é crer. 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 Jairo, o nosso penúltimo personagem para entendermos o profético, vai para Jesus, chega nele e fala: minha filhinha está morrendo. Jesus fala: vou resolver. Uma mulher toca nele, uma confusão tremenda. Alguém chega e fala: Jairo, morreu. Não incomoda mais o mestre. Jesus vira para Jairo e fala: Jairo, crê somente. Se demorou 5 minutos, são os piores 5 minutos da vida de um pai, sabendo que a sua filha morreu, e Jesus está atrapalhado foi por uma mulher doente. O que me chama a atenção é que Jesus dá atenção àquela mulher, restaura a paternidade. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher volta para casa sem hemorragia, troca de roupa, vida nova, está tudo bem, vou seguir minha trajetória. Jairo, onde é que você mora mesmo? Senhor, é ali. Eu acho que Jesus foi andando pelo caminho e Jairo em silêncio, cabeça baixa, pensando: meu Deus, e agora? A menina morreu. Ele podia curar essa menina, mas ela morreu. O que vai acontecer? Jesus chega na casa, todos choram, e diz assim: não chora não, que a menina está dormindo. Todos começam a rir. Jesus fala: tira todo mundo da casa. Quem é engraçadinho não vê milagre. Quem é debochado não vê milagre. Quem zomba da palavra do Messias não vê milagre. Tem muito crente que parou de ver milagre na vida porque é debochado e engraçadinho. O pastor fala que vai ter milagre e duvido. Isso aí, estou para ver, hein? Tem muita gente na igreja que é racional demais. Não vê milagre e fica debochando e rindo. Ih, pastor vai construir. Ih, pastor, estou vendo, hein? Para com isso, irmão. Você vai sair do processo do milagre, você não vai ver milagre, não vai viver milagre, e vai chorar de raiva depois porque não fez parte do processo. Quando fomos construir o templo da nossa igreja, nós construímos o templo para uso de culto, ainda em construção, em 11 meses. 11 meses. Um projeto de R$1,5 milhão. Nós tínhamos R$40 na conta da igreja, e aí esses 40 não cobriam nem a conta d'água, que era mais ou menos os 90. E eu falei assim com o administrador da época: meu irmão, quando é que vai para a gente construir o templo? Deus falou que é pela fé, e a gente vai fazer pela fé. Ele falou: pastor, a gente tem R$40 na conta e não tem nada. Eu falei: bom, eu tenho R$4 de oferta aqui, já vou começar ofertando. Pastor, assim é difícil, né? É difícil. Ele entregou a função. E aí, meu irmão, eu falei: Deus não se agrada dos que retrocedem. 11 meses depois, estávamos no templo, com cadeiras acolchoadas, som de quase R$100 mil, tudo funcionando, adorando ao Senhor, cantando e dizendo que Ele era santo, santo, santo. Nós não temos nada, porque dEle, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Sempre vai ter alguém para dizer que não vai dar certo. Se Gideão chegasse em casa, sua esposa falasse: Gideão, será que você vai dar certo? Se Noé chegasse em casa e conversasse com a sua esposa, que eu carinhosamente a chamo de Dona Noélia, ô Noé,
eu acho que esse negócio de mudar o mundo não vai dar certo. Sempre vai haver uma voz para dizer a eu e você assim, nós não vamos conseguir. Mas há uma voz que clama na nossa alma dizendo, filho, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te guardo, eu te sustento com a minha destra fiel. São versículos da palavra de Deus que não podem sair da nossa mente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo faz uma declaração profética linda, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, potestade, presente, porvir, altura ou profundidade, nem qualquer uma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não diz incredulidade, porque a incredulidade é a marca da igreja que não anda profeticamente. A morte não nos separa, a vida, anjo, principado, potestade, presente, porvir, altura, profundidade, nenhuma criatura. Mas a nossa incredulidade pode nos permitir andarmos separados do que Deus tem para a nossa vida. Ande na fé, viva na fé. Ezequiel andou pelo vale e agora ele começa a profetizar. E ele começa a profetizar. Só que Deus fala para ele assim, filho do homem, esses só vão viver. Eu vou colocar neles fôlego de vida e eles vão viver. Só que não é isso que acontece. O que acontece é que Deus começa a juntar osso com osso, osso com osso. E ele ouve um barulho. E eu acho que o barulho é para motivá-lo a continuar profetizando, continuar a falar. Na sua casa, comece a profetizar, comece a falar. Vai ter reboliço na tua casa, o inimigo vai se manifestar, vai perturbar, vai dizer que é impossível, vai dizer que não vai acontecer. Esse reboliço é para você continuar a profetizar. Você não pode parar quando o inimigo disser que não vai dar certo. E se houver algum reboliço que você pode entender que é a mão de Deus, aí que você profetiza com mais força. Eu imagino Ezequiel abrindo a voz dizendo, ossos secos, vivam! Ossos secos, vivam! Ossos secos, vivam! E aí, meu irmão, de uma forma maravilhosa, cada osso juntando a osso, e aquela visão deve ter motivado, vivam, 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 vivam! E os ossos juntando osso a osso, e tendão aparecendo, e ele pensa, meu Deus, que sensacional! A carne vindo sobre eles, a pele vindo sobre eles, e agora ali não tem mais ossos, mas vários cadáveres ali espalhados, e ele fala, Deus, maravilhoso, aconteceu um milagre. Deus falou, não aconteceu nada ainda. Tem matar todo, não tem vida. O vento vai soprar para trazer vida. Profetiza ao Espírito, diz, Espírito, vem Espírito, sopra aqui e dê vida. Tem muita gente que está na igreja, caminha na fé com a sua família, dá dízimo, vem no culto, participa das atividades, mas não tem vida com Deus, não tem vida, anda num estágio de incredulidade tamanha, que são como pessoas vivas, só que estão mortas. Ali, para Ezequiel, já estava mais do que maravilhoso e provado de que Deus tinha poder para juntar osso a osso. Mas faltava vida. E quem trouxe vida? O Espírito. Ele disse, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche esses homens de vida. E ele profetizou e veio sobre eles tudo. Veio sobre eles, houve um reboliço, versículo 8, e olhei e vi nervos sobre eles, aqueceu carne sobre eles, estendeu-se pele sobre eles, mas não havia fôlego. Então ele diz, profetiza, filho do homem, e diz, fôlego de vida, sopra dos quatro ventos para que vivam. Meu irmão, Deus vai soprar nesse lugar, essa noite, o seu Espírito, e algumas pessoas vão voltar a viver na fé, a andar no profético, a mudar a sua geografia, a mudar a sua história, a mudar o seu quadro. Agora vamos entender isso. É preciso que você entenda que a sua boca foi levantada para liberar palavras proféticas. Lameque profetizou sobre Noé e aconteceu como ele disse. Gideão recebeu de Deus uma palavra e ele fez exatamente como o Senhor determinou sobre ele. Agora, o que mais me chama a atenção
é que quando Jairo chega em casa e vê aquela menina deitada, morta, 12 anos de idade, eu imagino Jairo chorando. Jesus fecha a porta do quarto, Pedro, Tiago, João entram com ele, Jesus, os seus pais, aquela moça deitadinha na sua cama, ele pega na mão daquela menina. E ele usa umas palavras, e quando ele acaba de falar com aquela moça, ela acorda. E aí Jesus entrega a moça a seus pais, mas dá uma ordem: alimente-a, tem que dar comida, senão ela vai morrer. Um alimento para mim e para a tua vida é a palavra de Deus. O que faz o fogo do Espírito não apagar a nossa vida é a palavra de Deus. Por isso temos que amar a palavra de Deus. Ela é a única fonte que nos traz vida e nos faz olhar para ela e acreditar que tudo que está aqui é verdade. Eu sou meio doido, meu irmão. Eu acredito até na capa da Bíblia. Até na capa eu acredito. Eu tenho um amigo, um apóstolo Arcélio, que ele fala que ele chora lendo o índice da Bíblia. E eu falei assim, pô, Arcélio, puxa vida, você está exagerando. Luiz Wagner, eu choro lendo o índice. Aí eu falei, que isso, Arcélio? Você está de brincadeira. Essa abençoada não tem índice. Deixa eu achar aqui. Ah, tem. Poxa, não tem que ter, né? Tem alguns irmãos que leem mais o índice do que a própria Bíblia, né? Para achar onde está o texto. Só um parentezinho aqui, eu fui pregar numa igreja, eu era seminarista ainda, estava no finalzinho do seminário, fui pregar a igreja e cheguei lá, irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Naum. Preguei, acabei o sermão, fui para a porta, apertar a mão dos irmãos. Uma irmã chegou e falou, pastor, minha Bíblia não tem Naum, está com defeito. Falei, minha irmã, não é possível, tem Naum, não tem Naum, tem Naum. Eu peguei, abri e mostrei para ela Naum. Ela, quando o senhor for pregar, já pega no versículo mais fácil. Pega em Josué, Salmos, Provérbios. Aí eu falei assim, não, é porque a irmã é nova convertida, pastor, não, ela é diaconisa da igreja há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos, pastor. Não achou Naum na Bíblia. Se eu pedisse para ler, então, em Obadias, essa mulher me tacava a Bíblia, porque é uma página só. Arcélio falou para mim assim, muito meu amigo, Gênesis, o princípio. Imagina Deus criando tudo pela sua palavra. Depois Deus tirando um povo do sofrimento do Egito, estabelecendo regra para o povo viver e não morrer no deserto, separando seu povo para um grande tempo na sua caminhada, dando ao povo diretrizes de uma nação que amanhã seria uma nação conquistadora em Deuteronômio, levantando um homem para substituir o grande Moisés e levar o povo a ter uma instituição de um povo com uma visão puramente de guerra, levantando homens para governar sobre Israel despreparados e sem conhecimento técnico, mas para darem direção ao povo. O livro de Samuel 1 e 2, um homem cheio do poder de Deus, restaurando pessoas, porque só na sua presença os homens choravam pela sua santidade, levantando o rei para governar sobre Israel, construindo um palácio para o Senhor. Eu comecei a chorar. Meus olhos ficaram cheios de lágrimas. Falei, não chega Apocalipse não, senão eu vou cair aqui no gabinete da unção. A Bíblia é maravilhosa. Eu estava na faculdade. Um professor, só porque ele tinha doutorado em filosofia, veio achar que ele podia falar mal da minha Biblinha, amadinha, rabiscadinha. Eu tenho 37 Bíblias diferentes, em 29 versões diferentes. Eu tenho um montão. No meu gabinete, se o demônio não sair na autoridade da palavra, eu jogo a Bíblia nele e ele sai. A minha mulher tem uma Bíblia lá, um negócio de arqueológico, que a Bíblia pesa acho que uns 8 quilos, de tão grande que é a Bíblia. E ela se desmonta, não leva esse troço que não vai caber na mala, vou ter que pagar mala extra. O professor estava lá sentado, desaforado, sabendo que eu sou crente. Aí ele pergunta, tu é crente? Falei, até o tutano. E crente dos bons. Sou crente ruim não, sou crente do bom. Aí ele, bom, é que eu vou falar uns negócios aqui e quem é crente geralmente fica em crise. Falei, o senhor não sabe o que é crise, professor? O senhor não sabe o que é crise? Não sabe, não sabe. O senhor não sabe o que é crise. Fique à vontade. E começou a jogar a conversa fora. Ele falava uma coisa, o mestre, dá licença, com todo respeito. Mas isso não é verdade. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. E usava um texto para ele.
E no final ele estava meio invocado, falou, cara, vou te falar um negócio. A Bíblia é um livro velho, ultrapassado, caduco, que não serve para nada. Falei, mestre, só mais uma orientação, só mais uma palavra, mas por favor, me perdoe. A Bíblia, ela é o livro mais vendido no mundo e bate recorde todos os anos. Todos os anos. É o livro com o maior número de versões no planeta. É o único livro que já ultrapassou os 5 continentes. Há mais de 1915 anos, ele é o livro que mais chama atenção para estudo de direito, para estudo de ciências, é o livro que mais fala da história da humanidade. O código que a Bíblia apresenta é usado por quase todos os governos civilizados do mundo. E vem o senhor me dizer que esse livro está ultrapassado, ou o senhor está errado, ou o planeta Terra inteiro ficou louco, mestre. O povo disse, é isso aí, eu estou com a Bíblia mesmo. Falei, mestre, desculpa. E eu ainda acabei, professor, desculpa. É o livro mais lido, o livro mais falado nas universidades, o livro mais queimado, mais odiado, mas a cada ano que passa, ele é um livro vivo, eficaz, abençoa meu bisavô, tataravô, minha avó, meus pais, a mim, meus filhos, netos, bisnetos, e de geração em geração, ela vai permanecer sendo a palavra de Deus. Aí o coitado, olhando por esse lado, você até tem um pouco de razão. No final, ela falou, não, você está tirando minha autora. Eu falei, não, mestre, eu respeito muito o senhor, mas entre o senhor e a minha Bíblia, eu fico com ela. Também tive que tirar 2 10 na disciplina dele, não pude afrouxar. Ainda fiz a prova 3 para tirar um outro 10 e dizer para ele o seguinte, além de crente que lê a Bíblia, vou caminhar em excelência para provar para o senhor que eu sou crente e sou bom mesmo. Vai para a faculdade, os crentes bobão, perde a fé na faculdade. Que negócio é esse? Desde quando o ambiente rouba a fé de alguém? A Bíblia diz que nós temos que ser sal, de que não tem valor e é jogado fora quando não salga. Temos que ser luz. Onde você chega, você é crente. Mas aqui eu não posso falar, não, aqui eu vou falar que eu sou crente, ponto final. Quem não quiser que se mude. Entenda, meu irmão. Chega na faculdade, esconde a camisa, eu vou com a camisa do crente para a faculdade. E também vou com uma outra que eu uso lá, de uma opinião política que eu tenho. Isso dá uma confusão maior ainda. Mas isso é para outro dia. Sabe o que eu olho, meu irmão? E penso, quando você se esconde da responsabilidade que Deus te deu, é porque você fugiu do profético há muito tempo. Muito tempo. Ezequiel tinha um direito de falar, Deus, eu não acredito que vai acontecer nada. E quando aquele exército se levanta, Ezequiel dizia, vi que ali estava um grande exército. Deus levanta um grande exército de ambientes que só tem morte. Entenda isso. Aqueles que hoje são ossos sequíssimos à sua volta, na sua casa, na sua família e na sua história, vão compor um grande exército do Senhor em nome de Jesus. É no profético. É no profético. É para você aplaudir com força agora. Agora é a hora que você dá glória a Deus. Para a gente terminar e orar pelo profético, um pastor da Colômbia, chamado César Castellano, contou uma história que me impactou. Ele estava em casa, orava 8 horas por dia, ele com a sua liderança, 40 membros na igreja, e um dia Deus falou para ele que ele ia conquistar aquela cidade que ele estava. E Deus falou, Bogotá vai ser pequeno para as igrejas da Colômbia. Ele acreditou. E ele saiu para jantar com a esposa no seu carro. E ele passou na rua, voltando para casa. Tinha um morador de rua deitado no chão. E ele passou, Deus falou, para aqui, que aqui está o maior líder da sua igreja. Ele parou o carro, entrou no restaurante, orando em línguas e profetizando. E falou, Deus falou, não, está lá fora. Ele ficou na porta procurando o cara. Olhava assim, ó. Aí Deus falou, olha para o chão. Aí Deus falou, é esse. Não, senhor, espera aí. Esse vai ser o maior líder? Não, senhor não está entendendo. Esse cara é morador de rua. Aí Deus falou, é ele. Leva para casa. Melhor, entra no restaurante, janta para ele, leva para sua casa. Eu disse, Deus, o senhor falou que eu vou conquistar Bogotá. Esse cara, o cara já estava em pé, bêbado. Brigou para entrar no restaurante. Sentou o cara na mesa. Você quer comer o quê?
Ah, qualquer coisa, mas eu quero uma cachaça. Não, cachaça não tem, eu sou que não, mas sem cachaça eu não como. Deus, e agora? Aí é aquela hora que Deus fica em silêncio. Aí Deus fica em silêncio. Cara, bebe refrigerante aí, bebe cachaça não. Levou o cara para uma casa que ele tinha no quintal da sua casa. E todo dia ele orava por esse cara. Todo dia. E o cara na degradação pior cada dia que passava. Até que um dia, ele de madrugada falou, Deus, eu vou lá e vou botar esse cara para fora. O senhor deve ter se equivocado. Porque desde quando o senhor falou, até o senhor não falou mais nada. E quando ele chegou na porta, para abrir a porta, o homem estava de joelhos dizendo, Deus, eu queria ter a fé que esse pastor tem. Porque eu não acredito em mim, e ele acredita. E se o Senhor quer usar a minha vida, eu estou disponível. Os dois caíram ajoelhados, abraçados. Aquele homem fez faculdade de teologia. Aquele homem é um pastor na sua igreja. E aquele homem tinha 15 mil células na sua cobertura. Eu te disse 15 mil células na cobertura dele. Sabe por quê? Porque ele era o morador de rua mais famoso daquela região de Bogotá. Quando o pastor César Castelano falava assim, Deus muda uma vida, inclusive lembram dele? Fulano de tal. Andava nos comércios aqui, urinando nas portas. Agora ele anda ungindo as portas dos comércios. Aquele homem foi transformador de uma geração por onde passou, porque alguém profeticamente acreditou no improvável. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, se você olhar direitinho na Bíblia, Deus só usa gente improvável para fazer as coisas dele. Jesus escolhe 12 discípulos. Só tinha gente doida, meu irmão. Deus não está preocupado com o que você tem a oferecer a Ele. Deus está preocupado com o teu coração e a tua obediência. E que você ande profeticamente, dizendo, Deus, eu vou ser usado e acabou, não tem jeito. Pastor, ninguém acredita em mim. Você tem o perfil que Deus está procurando nessa noite. Pastor, todos falam que eu não tenho mais jeito. Você tem o perfil que Deus, nessa madrugada, estava procurando pelas casas dessa cidade. Pastor, eu acho que eu não tenho mais jeito. Você tem um perfil que Deus vai usar a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu queria orar com você nessa noite. Mas eu queria orar de uma maneira diferente. Eu queria que você permanecesse sentado no seu lugar. Mas só você que entendeu de verdade, que você precisa andar, obrigado, meu irmão, precisa andar no profético. No profético. Deus vai encher a sua vida hoje para você andar no profético em nome de Jesus. Você vai ter que ajustar algumas coisas, de verdade. Mas você, pastor, eu quero andar no profético. Eu quero chegar e profetizar no meu trabalho, na minha escola. Onde eu trabalho não pode pregar. Fale de Jesus nas redes sociais. Não posso falar de Deus na minha repartição. Fale de Deus na hora do almoço. Eu não posso pegar... Fale com as pessoas no particular. Se você entende que você vai ser usado no profético e tem um perfil que ninguém acredita, só Deus... Toda igreja fecha os olhos. Você vai se colocar de pé onde você está. Você é um improvável que Deus está levantando nessa noite em nome de Jesus. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ser usado no profético. Eu quero ser usado no profético. Eu quero ser usado no profético. Eu vou ser usado no profético. Deus vai usar a minha vida em nome de Jesus. Eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Eu vou ser tomado pela glória do meu Deus. Eu vou ser um instrumento vivo na mão daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. O leão da tribo de Judá está nesse lugar. A brilhante estrela da manhã está brilhando nesse endereço. Aquele que abre portas que ninguém fecha, fecha portas que ninguém abre, está nesse espaço levantando alguém, geração, para mudar na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.